Bom dia, amigos. É com grande alegria que retornamos para a exposição da Palavra de Deus, para falarmos de Cristo, nosso único e todo suficiente Salvador. O nosso tema de hoje, Cristo, nossa Páscoa, com o único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que confiam em seu nome, como único e suficiente Salvador. Meus queridos amigos, nós queremos convidá-los para a leitura da Palavra de Deus, que será feita neste momento em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde está escrito: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Amado, Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa é originalmente uma festa judaica que marca a saída do povo da terra do Egito. Os judeus repetiam a Páscoa todos os anos. Uma repetição que era um tipo, dentro do ensino da tipologia, nós entendemos que aquela Páscoa que era celebrada pelos judeus tinha uma finalidade, ensiná-los que um dia o perfeito Cordeiro viria e seria sacrificado para tirar, assim, o pecado do mundo. Bom, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio e os judeus não o receberam. Preferiram ficar no sacrifício velho com fermento. O fermento da rejeição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós que cremos nele, ele é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Cristo deu a vida dele em nosso lugar. A Páscoa que é Cristo é uma pessoa. A Páscoa que é Cristo deu a sua vida por nós. A Páscoa nada tem a ver com bacalhau. A Páscoa nada tem a ver com ovos de chocolates, que as pessoas insistem em dizerem que é da Páscoa ou de coelho, ou de chocolate. A Páscoa que é Cristo nada tem a ver com isso. A Páscoa que é Cristo não pode ser repetida. É verdade. Por isso que quem crê em Jesus não comemora Páscoa. Quem crê em Jesus não participa de Páscoa. Quem crê em Jesus, Cristo é a nossa Páscoa. E ele foi sacrificado por nós uma única vez. Eu não posso, todos os anos, matar novamente Jesus. Eu não posso querer que Cristo volte à cruz todos os anos, pois ele, com um único sacrifício, aperfeiçoou aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, você recebeu o sacrifício perfeito em substituição à sua morte. Ou seja, ele morreu em nosso lugar. Um único sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que creem em Jesus como Salvador pessoal. Eu quero convidá-los para Hebreus, capítulo 9. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 9 de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amados, na Páscoa dos judeus, havia todos os anos o sacrifício do Cordeiro Pascual. Era necessário que houvesse a repetição até que viesse o verdadeiro, o perfeito Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Bom, então era necessária essa repetição. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Cristo fez, meu amigo, minha amiga, uma eterna redenção. Não há necessidade de repetir, não há necessidade de fazer novamente, pois Cristo fez de uma vez para sempre. Nós não estamos falando de uma ação humana, nós não estamos falando de algo feito por uma religião, nós não estamos falando de algo feito por um sistema, nós estamos falando de algo feito pelo próprio Deus e vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, é necessário que haja um despertar do ser humano para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que a Bíblia ensina. Nós não precisamos de religião, nós não precisamos de preceitos humanos, nós não precisamos de sacrifícios físicos, porque nós temos o sacrifício perfeito. O sacrifício feito por Cristo tem validade eterna. Ele morreu fisicamente naquela cruz e ele é o único sacrifício aceitável ao Senhor. Não há necessidade de sacrifícios posteriores ao sacrifício de Cristo. De uma vez para sempre, ele aperfeiçoou, ele operou uma eterna redenção. É necessário que você entenda isso. É necessário que você entenda que não há necessidade de Páscoa anual, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi oferecido uma vez para sempre. E o serviço que ele se propôs a fazer naquela maldita cruz foi recebido por Deus, foi aceito pelo Pai. E a prova disso é que ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressuscitou. Cristo, o Cordeiro Pascual, foi imolado naquela maldita cruz, mas ressuscitou. E todo aquele que nele crê, recebe dele a vida eterna, recebe dele a inteira e total salvação, que é gratuita por meio da fé, sem as obras, e é eterna, e é incapaz de ser perdida, pois ela foi comprada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em Hebreus, capítulo 9, eu quero chamar sua atenção para o que nos diz os versículos 24 a 26. Olha o que está escrito. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem tampouco para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário, com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Presta atenção, uma vez, um único sacrifício. Uma vez, um único sacrifício. Jesus Cristo não morreu várias vezes.
Não havia necessidade de vários sacrifícios. Não havia necessidade de, durante a história, desde a fundação do mundo, até a cruz do Calvário, o Senhor ter morrido várias vezes. Não há necessidade de repetição do sacrifício depois que o mesmo foi feito. Jesus, uma vez, morreu naquela cruz para salvar todo aquele que nele crê. Jesus, uma única vez, morreu naquela cruz para salvar todo aquele que nele crê. Meu amigo, Cristo Jesus deu a vida dele para salvar a sua alma. Meu amigo, a verdadeira Páscoa é Cristo. Não se iluda. Não se iluda. Não volte ao fermento velho. Aceite a mensagem de Cristo, que é sem fermento. Aceite o Evangelho Santo e Eterno, no qual Cristo morreu uma única vez para salvar todo aquele que nele crê. Amados, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, está escrito: porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, com um único sacrifício, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre. Jesus Cristo não aperfeiçoou por muito tempo. Jesus Cristo não aperfeiçoou por uma grande temporada. Jesus Cristo não aperfeiçoou para muitos séculos. Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre. Aquele sacrifício que Cristo operou na cruz do Calvário, ele aperfeiçoa o pecador para sempre. Todo e qualquer pecador que confessa Cristo como seu Salvador pessoal, todo e qualquer pecador que crê em Cristo em seu coração e com a sua boca faz confissão de que creu em Jesus como seu Salvador pessoal, está aperfeiçoado pelo sangue de Cristo para todo o sempre. Não é por alguns dias, não é por alguns anos, é para sempre. Meu amigo, essa é a grande salvação que nos foi trazida do céu pela pessoa bendita de Cristo. E o que você precisa fazer para ter acesso a esta tão grande salvação? Apenas uma coisa: crê no Senhor como seu Salvador pessoal. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amado, que Deus abençoe a sua vida, que Deus o faça despertar para crer em Cristo como único e todo suficiente Salvador. Cristo Jesus, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que creem nele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus supra as suas necessidades, que Deus os faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se você não é salvo ainda, se você não tem certeza da sua salvação, se você está vivendo, existindo, sem saber da sua salvação, por favor, nesta manhã, receba Cristo como seu Salvador pessoal. Creia nele, confie tão somente nele como seu Salvador pessoal e você será salvo. Que Deus te abençoe. Queremos convidar a todos aqueles que nos escutam, que nos veem nessa manhã, a conhecer a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista aqui da cidade de Soledade, a Rua José Marques Cavalcante, número 55, no conjunto da SEAP. Os nossos serviços de adoração a Deus, através do estudo da sua palavra, ocorrem às quartas-feiras, aos domingos e aos domingos. Às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 20 horas da noite. Você é nosso convidado para aprender da palavra de Deus. Não leve dinheiro. Nós não somos igreja mercadológica. Não leve dinheiro, leve a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, nós temos uma Bíblia para você ler lá. Vá para aprender da palavra santa e eterna do nosso Deus. Se quer manter contato conosco, pode utilizar o nosso Facebook. Entre em contato, nós iremos responder. Se tem dúvida, nós queremos responder. Ainda temos um outro meio de você tomar conhecimento
da doutrina bíblica, portanto, batista, que é o nosso canal no YouTube. Procura pela IBBF Soledade e você vai encontrar o nosso canal, onde há várias mensagens de edificação, de pregação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esta é nossa oração. Muito obrigado pelo tempo que ficou conosco.